A gente começa o programa de hoje também com uma dica super legal. Autocuidado. Autocuidado sempre é muito bem-vindo, né? Quando a gente tem aí alguma situação, a gente fala, puxa vida, será que tem alguma coisa que eu posso fazer nesse momento para pelo menos aliviar, né, o que eu estou sentindo, se é uma dor ou qualquer outra questão ligada à parte emocional, né, ligada à parte psicológica. E aí, quando ele vem, a gente aprende muito. Estou falando de Daniel Alan Costa, que é naturopata. Bem-vindo, querido, mais uma vez. Carol, boa tarde. E hoje você vai ensinar a acupressão. Isso, que são justamente a massagem que a gente pode fazer no nosso corpo nos pontos de acupuntura. Olha que legal. Então esses pontos eles vão regular a nossa energia, a circulação da nossa energia. E aí a gente sabe aquela situação do dia a dia, dor de cabeça, TPM, Sim. né? Até algumas dicas para acelerar o metabolismo, se Que for uma legal, necessidade. que legal. Então, como que a gente pode fazer isso, como você falou, com o autocuidado, né? Então, lógico, você tem a acupuntura, tem os profissionais que atuam com isso, mas eu também posso utilizar esse conhecimento no meu dia a dia. E a gente até trouxe alguns recursos naturais também, além da massagem, que a gente pode ter aí para estimular esses pontos. Então, o objetivo é justamente a gente juntar a energia, né, a vibração, o campo vibracional desses recursos naturais, como cristais ou as ervas, com a energia dos pontos. Então a gente vai fazer essa associação, que também legal. é muito legal e também dá para fazer na maneira de autocuidado, para você aplicar sobre esses pontos. E, é claro, gente, a gente está falando aqui de uma questão que alguns desses problemas não vão substituir uma ida ao médico, Perfeito. né, um diagnóstico, enfim, uma orientação médica. No entanto, ter esse conhecimento, como você bem colocou, e que a gente possa aplicá-lo, pelo menos para ter ali um momento, né, que muitas vezes pode ser que seja o suficiente para acalmar ou passar aquele quadro, né, Dani? Sim, tratar alguns sintomas mais simples, né? Lógico, sempre com condições mais específicas devem sim buscar a ajuda do médico, mas você pode fazer em complemento. Também, porque nenhum desses recursos aqui vai atrapalhar nenhum uso de medicamento. Então, por exemplo, a gente vai falar da depressão, né? Então, a gente sabe que é uma condição séria, precisa de acompanhamento médico, de psiquiátrico, psicólogo, muitas vezes, né? Psicoterapia, mas é justamente mais um auxílio, mais um complemento àquilo que você já está fazendo e não vai atrapalhar, não vai interferir no tratamento já convencional, já realizado. Perfeito. Vamos colocar na tela, então, primeiro para a gente entender essa questão dos pontos, né? É a primeira imagem que a gente vai trazer para vocês, que o primeiro já está aí, então. Acelerar o metabolismo, tem os pontos de acupressão. E aí, a gente convidou a Daiana Najara, bem-vinda. Tudo bom, Dai? Ela quem vai, então, né, demonstrar. Isso. Vamos lá, Dani, a aula é sua. Muito bem, então aqui a gente tem alguns pontos que vão tratar justamente a relação do metabolismo. Tá. O primeiro deles que aparece ali, VC12, vaso da concepção, geralmente a gente vai encontrar, Daiane, você pode colocar a mão sobre o umbigo, 4 dedos acima do umbigo, e se nós vamos encontrar exatamente, nós vamos encontrar esse ponto que é o VC12. Tá. E aqui nós vamos ver também algumas sugestões de como utilizá-lo, né? Então você pode fazer massagem sobre esse ponto, então com o polegar, por exemplo, ou da forma como a Daiane está fazendo também, né? Nós temos a cromoterapia, que é um outro recurso que nós podemos utilizar. Então aqui para quem atua ali tem uma caneta de cromoterapia. Ai, que legal. Né? E aí, qual que é a questão? A Daiane pode pegar a caneta de cromoterapia, a gente higienizou antes, né? Para que ela possa colocar sobre esse ponto. E por que você escolheu essa cor? O amarelo é justamente a cor que vai estimular o metabolismo, segundo a medicina tradicional chinesa, tem uma relação com o elemento terra. Esse ponto trata a energia do elemento terra, que é o estômago e o baço, energeticamente falando, e eles têm essa relação sobre a nossa digestão. Tá. Então, sono após a digestão, vontade de comer doces depois do almoço, por exemplo, sonolência, especialmente pela manhã. Tá. Esse ponto é um ponto extraordinário para isso. Certo. E nós vamos associar aqui aos outros pontos também. Nós trouxemos aqui a semente de erva doce, né, que é o sabor que está associado na medicina chinesa ao elemento terra, é justamente o sabor doce.
Então a erva doce é também uma erva aqui, um fito, né, que vai atuar sobre a energia desse sistema. Que legal. E aí eu já vou demonstrar na prática como que a gente pode fazer isso, além dela estar colocando, né, a caneta de cromoterapia. Aqui acaba na semente de erva doce, sendo até mais prático, porque você mais facilmente encontra, Sim, né, sim. no mercado ali para encontrar e colocar sobre esse ponto. Então sempre que essa semente estiver sobre esse ponto, ela estará ativando e, portanto, ajudando a acelerar o metabolismo, né? Aqui você demonstra outros pontos e antes Sim. até de você seguir com eles, a minha dúvida é, o ideal é que a gente possa fazer isso em todos os pontos? Sim, o ideal é a gente ter a combinação desses pontos. Juntos. Isso, porque o resultado deles, eles vão ter uma ação em comum, Tá. a gente já vai detalhar melhor, mas é justamente essa ação combinada que vai Entendi. acelerar. Tá bom. Mas se naquele dia, eu só deu tempo de fazer já auxilia, mas Ok. para ter o resultado Melhor. como um todo, são os outros pontos. Então eu vou passar só os nomes para você já seguir com ela, é o BP3, E36, BP9 e B20. Isso, exatamente. Então vamos lá. Então nós vamos ter aqui o próximo ponto da sequência, é o BP3, nós vamos encontrá-lo na região do pé. Então, e aí fica fácil a gente encontrar, a gente vai vir aqui nessa região, passou o ossinho da Joanete, está justamente neste ponto, né, nessa área, o ponto BP3. Então ela pode vir e fazer massagem nesse ponto, que é a acupressão, ou nós podemos fazer, que é o da semente de erva doce, ou até mesmo vou pegar aqui um outro recurso que a gente tem também para utilizar, que são os cristais, né? Vou pegar um citrino, eu trouxe aqui um micropor, daqueles que a gente compra em farmácia, simples. A gente pode usar o cristal. Isso, exatamente. Então o que eu vou fazer? Um cristal menorzinho, eu até trouxe aqui no tamanho maior, né? Mas para esse ponto, até mesmo para não incomodar, eu já vou mostrar aqui para a câmera para ficar mais fácil, né? A gente observar, olha lá. Então tem um Que pontinho, legal. tem aqui o micropó na minha mão, que é desse mesmo cristal aqui que está nessa região, que é o citrino. Citrino, tá. Exatamente. Todos esses recursos, a erva doce, a cor amarela e o citrino, podem ser colocados todos esses pontos que têm uma ação comum. Tá. Né? Então eu venho aqui, por exemplo, no BP3, e aí eu vou deixar, como é uma esfera bem pequenininha, ó, coloco lá fixo sobre o ponto, e aí ela pode deixar ali durante um período. Né? Pode ser desde algumas horas. Se ela estiver em casa, por exemplo, que não for colocar nenhum sapato mais desconfortável, dá para deixar ali o dia inteiro, por exemplo. A semente também? A semente também. E aí é exatamente o mesmo processo. Vou pegar a semente e aí a gente pode até utilizar para demonstrar um outro ponto ali, né, o E36, né, na região da perna. Vai ser exatamente o mesmo processo. Separo, olha lá, o micropor. No caso da semente de erva doce, ela é bem pequenininha, então a gente pode até pegar, sei lá, 2 ou 3, fixar aqui. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar. Tem esse que é o do joelho, né? O E36. E36 está na região do joelho. A dica para a gente localizar, então vou vir aqui na região do joelho. Então, a região do osso do joelho é a patela, 4 dedos, né? A minha referência, ó, onde o meu polegar cair aqui, tá? Então eu tenho a região do joelho, onde o polegar fica mais fácil eu mostrar aqui. Olha lá. Então o joelho, aí nesse caso vai estar a ponta do meu dedo indicador, que é o E36, e aí eu venho com a semente de erva doce e coloco aqui. Nesse caso, que é na região da... Olha lá, como é bem discreto, sim, né? Super. E não vai incomodar, diferente do pé, que aí, dependendo do calçado, pode, né, ser que incomode um pouco. Aí você pode deixar, por exemplo, à noite. A gente pode dormir, então. Isso, exatamente. Ficar para ficar mais não tempo. vai sair, né? Não vai usar num calçado e pode utilizar ali na perna, ela pode utilizar no dia a dia. Todo dia? Todo dia. Na verdade, aí você tem um propósito, né? Que é melhorar essa questão do metabolismo. E aí você pode trocar a cada 2 ou 3 dias. Como é um micropor, vai cair, né? Em alguns dias, 2 ou 3 dias cai. Se não cair, só retirar. E aí você espera 1 ou 2 dias e repete a aplicação. Perfeito. Né? Depois a gente vai deixar isso pro pessoal. Eu vou só colocar uma outra imagem, Dani, antes da gente seguir com esses, que explica um pouquinho, você até comentou dessa questão do estímulo, mas a gente deixou preparado que é isso aqui, ó. Então, aqueles pontos que nós vamos estar utilizando, nós temos a cor amarela, que é justamente da medicina chinesa, associada ao elemento terra. Também é interessante o amarelo, Carol, para quem está estudando muito, para quem precisa se concentrar, para quem precisa de foco no trabalho. E essa combinação, além de acelerar o metabolismo, também ajuda nessa relação. O citrino, que nós demonstramos ali a aplicação no ponto do pé, né?
e a semente de erva doce. Na verdade, todas as plantas com essa natureza doce podem ser utilizadas para estimular estes pontos. Muito bom. Deixamos, então, um primeiro assunto falando do metabolismo. Você quer fechar, Dani? Isso. Daí então, os outros só a gente vai ter que fazer um tiquinho mais depressa. Sim. Então, o BP9 é o próximo ponto que está aqui. Então, na região do joelho, essa área mais afundada. É um excelente ponto para tratar edema. Inclusive, na TPM, por exemplo, ele costuma estar dolorido. Vou pedir para você ficar em pé e virar de costas. Isso. Então, aqui também na região das costas é o BP20, bexiga 20, perdão, que é o ponto que trata essa questão do metabolismo que a gente estava trazendo ali. Bom? Legal. Muito obrigado por sentar. Vamos para o próximo, então. Olha lá. Além de ativar o metabolismo, a gente vai cuidar também da ansiedade, que é esse próximo mesmo. Exatamente. Ai. Então, aí a gente tem alguns pontos, né? Então, a área do C7, pode pegar aqui, né? Que é aqui na região do cotovelo. Nós temos também, bem no centro do peito, aí você mesmo pode encontrar, isso que é a região do VC17. No pé também a gente vai ter a área de R3, então nós vamos ter o osso do maléolo, né? E aí, bem no centro do calcâneo, nós vamos ter o ponto R3. Então, o C7 está na mesma posição, nós vamos encontrar aqui, nós já estávamos vendo, né? E depois nós vamos ter o CS6, também na mão, localizado nessa área. Então, nós vamos palpar aqui bem entre os tendões, né? E o BP10. BP10 está na área da coxa, logo acima do joelho, então nessa área aqui. Então, a gente conta 2 dedos acima, pegando aí a área do joelho. Bom, BP10. E a gente pode, aqui você tem um aparelho, né? Mas a gente pode fazer com a mão. Isso, massageando todos esses pontos, com um né? pouquinho de força. Isso, perfeito. Então a gente tem, por exemplo, o C7 que está aqui na área da mão, basta a gente pressionar, né, esse ponto, olha lá, na área da articulação, né, a gente fazer uma massagem sobre esse ponto. Porque, gente, a ansiedade, no mundo que a gente vive, né? Não dá para... É difícil ouvir de alguém não tenho ansiedade. Perfeito, né, Dani? perfeito, Hoje, então, perfeito. acho que a ansiedade é um dos principais. Depois a gente deixa para vocês darem uma olhada lá nas redes sociais para a gente lembrar, né? Isso, exatamente. Eu tenho feito algumas publicações sobre esses pontos também nas minhas redes sociais. E Que a gente legal! vai deixar aqui também. Tá bom, tá bom. bom? Depois no final vou passar o Instagram para todo mundo acompanhar. Aí anota direitinho, né? E aí, no próximo, a gente já vai falar Dos estímulos, dos né? estímulos, Então, olha lá. pensando aí na área da ansiedade, então nós vamos ter a semente de urucum, que ela é muito utilizada para essa finalidade. Esse aqui, né? Isso. E aí a ideia é justamente o que a gente acabou de demonstrar. Então você pegar com o micropor e aí você vai colocar sobre esses pontos que nós acabamos de demonstrar. E também nós podemos utilizar aí o quartzo azul, que é calmante, né, nesse caso, que também tem essa ação para a ansiedade. E no caso da caneta de cromoterapia, também utilizar aí a cor azul, que é bem interessante, né? Tá, para cromoterapia. Isso, e aí, exatamente. quando você fala dos cristais, aqui você tem pequenininho, a gente pode pôr, mas, por exemplo, a gente pode pegar um cristal e colocar na região assim e ficar segurando? Pode, segurando, né? Aí, se um momento de crise, um momento mais agudo, Tá. você pode fazer isso, colocar um maior sobre essa área. O fato de você ter esse cristal, ele em si já tem a indicação para a ansiedade. Tá. Se você faz essa associação com os pontos de acupuntura, melhor ainda. Melhor ainda. Perfeito. Muito bom. Próximo, então, olha lá. Além da ansiedade, Então nós vamos trabalhar a característica, né, dos pontos, sempre atuando essa relação entre o ponto e a questão da acupuntura, né? perguntinha já pronta da Cris. Ó, um beijo, Cris, obrigada. Essa técnica pode ser feita em bebês para alívio de alguma dor ou desconforto? Como pode ser feita? Que legal a pergunta, Cris. Pois é, ela fala de uma questão mais específica, mais geral, né? Mas sim, ela não tem contraindicação, ela pode ser feita em bebês. A grande questão é a gente entender qual é essa dor, né? E qual seria o recurso que nós podemos utilizar. Por exemplo, o quartzo azul, ele é um cristal que tem essa ação geral para dor, especialmente em dores mais agudas, Tá. né? Mas aí quando a gente fala em dor em criança, é sempre muito importante a gente estar mais atento, investigar, Sim. saber se não é algo mais específico. Mas pode ser utilizado sim, não tem contraindicação. Nesse caso, eu sempre recomendo, especialmente em crianças, né, que você procure um profissional, porque ele vai conseguir avaliar
e indicar um tratamento mais específico. Eu sempre falo que tem 2 grupos que respondem melhor a esse tipo de tratamento, Carol. Crianças e animais. Ah, animais também. Animais também. Que legal aplicar nos pets. Sim. Não é o nosso tema principal do programa, mas, né? Quem tem sabe que é filho que também e que a gente quer sempre ajudar. Vamos para o próximo, a gente vai falar agora, é depressão, né, Gláucia? E o que a gente não conseguir falar hoje, a gente vai falar na sua volta, porque tem muita coisa interessante. Olha lá. Depressão, então os pontos importantes. Essa é uma condição muito importante, né, para a gente utilizar. O primeiro ponto que eu vou destacar, é até o mais interessante deles, é o P9. Então nós vamos localizar aqui na região da mão, na dobra do punho, né? E aí você vai localizar nesta área aqui, ó. Então, bem na dobra do punho, do lado do polegar, você mesmo pode... Isso, exatamente. Pode pressionar com um pouco mais de força. É onde afunda? É onde afunda. Geralmente, os pontos de acupuntura são pontos que têm essa característica, Carol. Tá. E aí, o que a gente vai perceber? Geralmente, quem está com depressão ou com um quadro de resfriado, por exemplo, como esse é um ponto do pulmão, né, o pulmão emocionalmente está relacionado à tristeza e à depressão, mas também tem uma relação com o sistema imunológico, né, com a parte respiratória. Então, é natural, às vezes, você pressionar esse ponto e ele está sensível, e ele está dolorido. Perfeito. Né? Nós vamos ter também, como já mostrado ali, na região do centro do peito, o VC17. Muitas das questões emocionais têm relação com a nossa emoções que a gente vai represando, né? Especialmente tristeza. É muito frequente a gente massagear esse ponto e o indivíduo ter vontade de chorar, por exemplo, né? E36, que nós já mostramos na perna, também é um outro ponto interessante. E o C7, que nós vimos, atua na ansiedade, está no outro lado, na mesma posição, mas que também vai atuar aqui no quadro de depressão. Na área da escápula, tem ali o bexiga 13, que é uma área até que fica sensível quando o indivíduo está triste e deprimido. Muito legal. E aí, vamos entender então qual o cristal, né? Isso, qual exatamente. Então, o sabor picante é o sabor associado ao elemento metal e que, portanto, tem essa ação de trazer a alegria de volta, né? Tá. Então, trazer esse calor. Então, a gente vai ter aí a pimenta preta, né? Que pode ser utilizada. E nós vamos ter esse cristal, que é muito legal, Carol, que é a pimenta preta ali. É um grãozinho, você pega e coloca nesses pontos. Que legal, né? Então, fácil, da mesma né? forma que a gente fixou o microporo. Tá. A cor verde e a malaquita. Na verdade, a gente pode pensar aí nos cristais de cor verde também, né? Eu trouxe a malaquita porque ela é muito forte, ela é muito potente, e ela é muito interessante para essas condições. Então, você vai pegar a malaquita e colocar sobre essas áreas. Por exemplo, a área do VC17, que é a área do tronco, aí é excelente você pegar até uma maior e colocar sobre... Você na hora deita, por exemplo, e deixa... Deita e coloca ali. Então, o momento que você está se sentindo um pouco mais para baixo, pega um cristal como esse, coloca ele próximo ao peito, e você vai sentir na hora. Respira, né? Se acalma, né? Exatamente. A respiração também sempre ajuda, né? Fundamental, fundamental. Tem uma telespectadora, Janaína, que mandou mensagem perguntando qual seria o ponto, então, para a gente dar aquela enganadinha na vontade de comer doce. Então, esses pontos que eu comentei do acelerar o metabolismo, 4 dedos acima do umbigo, né? Então ela pode pegar lá exatamente aqueles mesmos pontos que nós falamos de acelerar o metabolismo, tem essa indicação para diminuir a vontade de comer doce. Ah, então ficou fácil, Jana, agora você já sabe. A gente tem aqui outras, deixa eu ver o que a gente vai fazer na sua próxima vinda. TPM, meninas, e dor de cabeça. Podemos incluir aqui outras queixas também, né, Dani? Porque sim. Tudo no final se relaciona, é super interessante te ouvir aí. Muito obrigado, Carol, mais uma vez pelo espaço. Muito legal. Sei que vão surgir bastante dúvidas, podem deixar lá nas redes sociais que a gente responde. Sempre gentil. Agora, a gente vai trazer, inclusive vamos pegar um pouquinho das perguntas que estão mandando e a gente inclui para a próxima vinda. Combinado? E vou pedir para deixar lá na nossa rede social também, no Instagram e no seu, que já está, para a gente não esquecer desses pontos. Muito obrigada, Dai, mais uma vez, aprendeu também. Vou agradecer a Maxfama, @maxfama_oficial e o site maxfama.com.br. E lá no Instagram do Dani é o @Daniel
Alan Naturopata, tudo junto. O Alan e o Naturopata, os N's, ficam 2 N's juntos. Exatamente. Então é Daniel Alan Naturopata. Lá no Instagram você já acompanha o trabalho. E um agradecimento a ebram.com.br. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Parabéns, seu Obrigado. conteúdo é Tchau, muito legal. Até.